E estamos ao vivo! Estamos ao vivo, graças a Deus! Mais uma segunda-feira na nossa vida e nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre os nossos filhos adolescentes. E se você está caindo aqui de paraquedas, seja agora ao vivo comigo ou numa reprise dessa live. Se a gente ainda nos conhece, eu sou mãe do Thiago, que tem 32 anos, e da Thalita, que fez 19 e já está dirigindo. E eu também sou chefe de escoteiros faz 20 anos, lido com adolescentes a vida toda praticamente, e acabei entendendo como é que funciona a cabecinha daquelas criaturinhas. E comecei a fazer aí uma espécie de tradução, uma interpretação entre a linguagem das mães, porque eu também sou mãe, e a linguagem dos filhos adolescentes. Muitas mães vieram me procurar e é esse resumo da história, porque eu tô aqui toda segunda-feira conversando com você, mãe de adolescente. Pai também, tá? É porque, sei lá, né? Eu sou mãe, então eu falo pra mãe, mas pai também. A gente não discrimina ninguém aqui não, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Obrigada pela audiência de sempre. As dúvidas de hoje estão incríveis. Tem uma até muito polêmica. Vamos ver essa daqui, olha. Aqui em casa, com essa quarentena, tá complicado. O sono 13 anos. Eu não parei de trabalhar, pois trabalho na área da saúde e tenho plantão 12/36. Ontem trabalhei e ela acordou, era mais de 4 horas da tarde. Converso, brigo com ela, mas não adianta, porque não consigo controlar isso. Ameacei que ia tirar o celular, mas ao mesmo tempo fico com dó, porque está em casa o tempo todo e vai fazer o quê? Mas estou realmente preocupada. Estou realmente preocupada com isso, porque quando voltar à rotina normal, vai sofrer. Hoje estou em casa e já chamei ela várias vezes e sempre volto no quarto, tá dormindo outra vez. Tô perdendo a paciência já. Alguém consegue me aconselhar? Observação. Ela levantou agora e conversei com ela de novo. Disse que amanhã eu vou ver a hora que ela vai acordar e se for de novo às 16 horas, eu vou tirar o celular quando eu for deitar. Vamos ver se resolve. E se não resolver, eu vou entrar lá e deixar ela arcar com as consequências quando chegar o momento de voltar à rotina. Como já me disseram, ela já tem maturidade para compreender. 13 anos. Então vamos lá, mãe. Olha só. Oi, Tami, tudo bom? Você por aqui? Saudade. E as crianças? Tiago, todo mundo, tá? Bom demais ter você aqui, linda. Obrigada. Então, mãezinha, olha só, 13 anos, está nesse isolamento social, né? Até achei interessante uma informação. A gente tem usado o termo quarentena meio que genericamente. Mas eu acho legal a gente esclarecer, porque aí todo mundo fala a mesma língua, né? Na verdade, assim, ó, quem tá em quarentena é a pessoa que teve contato com alguém que foi confirmado que teve, né, o coronavírus, ou qualquer outro tipo, né, de contato, e ela teve contato com essa pessoa, então ela está de quarentena para ver se os sintomas se desenvolvem ou não, se manifestam ou não, né, para ter certeza se ela está ou não contaminada. E isso é que é realmente o termo quarentena quer dizer. Nós que não estamos contaminados, ou pelo menos não temos suspeita, né, de que fomos contaminados, estamos em isolamento social. É outro termo. Mas no fundo, quer saber? A gente está aí em casa, a maioria das pessoas que pode, né? Tentando aí conter um pouco essa proliferação dessa contaminação numa velocidade muito grande, né? Para ver se a gente consegue passar por isso o melhor possível. Olha a Mariângela aí, boa noite, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Que saudade. Então é isso, gente. Estamos em isolamento. Mas tudo bem, ninguém vai chamar a polícia se você falar que é quarentena, não, tá tudo bem. Só porque conhecimento é sempre bom, né? Uma amiga minha da área de saúde que falou, eu achei legal. Então vamos lá, a gente tá todo mundo, né? Todo mundo que pode, ou que, principalmente os jovens, né? Porque as escolas realmente estão fechadas, então crianças e adolescentes estão em casa. E isso está gerando aí um estresse maior entre os pais, inclusive com a questão que essa mãe está nos relatando, que é a inversão do dia pela noite praticamente, né? Fica até tarde no celular, nas redes sociais, já que não tem
possibilidade de se encontrar com os amigos na escola, de se encontrar com os amigos em outras situações de convívio social, então eles vão ficar mesmo, né, mais no celular, mais na internet, mais nas redes sociais, para poder ter esse mínimo aí de contato que eles precisam tanto. Mas aí vem essa questão, a rotina toda transformada, né? E logo depois de um período longo de férias, né, que são no verão, que são as férias mais longas, então tá todo mundo assim sentido. O que a gente tem como especialistas, mãe, com relação a essa situação? Primeira coisa, nada de ficar numa rigidez excessiva. De novo, a gente sai do extremo de deixa mesmo virar noite, dia, tanto faz. Isso é um extremo e não é legal. E o outro extremo sabe como é que o Karnal tem falado muito isso, né? Não dá pra gente ter uma planilha no Excel com hora para tudo nesse momento. A rigidez excessiva também não vai funcionar. Então, nem cá, nem lá. De novo, coluna do meio, né? De novo, equilíbrio. Equilíbrio é um dos pilares para a gente ter um bom relacionamento com os nossos filhos adolescentes. Aliás, eu acho que equilíbrio é uma das regras para a qual eu ainda não achei a tal da exceção. Diz que toda regra tem sua exceção. O equilíbrio tá aí um que eu ainda não consegui encontrar um exemplo de exceção. Eu acho que equilíbrio vale para todos os momentos, inclusive para esse, mãe. Agora sim, você já conversou, já falou, já desfalou, tá preocupada, tentou várias formas, não tem como ficar contornando, né? Não tem como ficar supervisionando, garantindo, né, que essa sua filha realmente não vai ficar dormindo até as 4 da tarde, porque aí depois ela vai demorar mais para dormir e vai virar esse ciclo sempre. E aí, o que você fez? Você agiu com as armas que você tinha, né? E de novo, gente, se vocês não me conhecem, tá aqui pela primeira vez, o meu compromisso é de jamais dizer que a culpa é da mãe, que fez errado, julgar, criticar, porque a gente já tem bastante disso e a gente não precisa mais de culpa, até porque não resolve nada, né? A gente já sente culpa naturalmente. Então não é esse meu objetivo. Meu objetivo é talvez dar um outro olhar, uma outra maneira de pensar, de ver a questão da adolescência dos nossos filhos e em especial nessa situação atípica, né, e inédita na vida de todos nós. Já houve, pelo menos aqui no Brasil, já houve várias outras situações, inclusive muito piores do que essa, né? Pelo menos aqui no Brasil é a primeira vez que a gente tem, mas com toda essa tecnologia ao nosso favor, à nossa disposição, pelo menos para a grande maioria de nós, não é verdade? Então, assim, mas ainda assim, tá difícil, tá doendo, né? Porque também não, tô assistindo muito Karnal, eu acho, que eu tô trazendo de novo outro conceito dele, mas com o qual eu compactuo muito, que é assim, o fato da gente saber que tem outras situações que foram piores não faz a nossa situação ficar mais branda para nós, né? Como dizem, a dor de rim do outro não faz a minha Joanete doer menos, né? Porque cada um tá sentindo o seu. Então, mãe, o que eu te recomendo? Equilíbrio, né? Nem ir pra cima com tudo, olha, tem que manter a rotina, não pode dormir tarde, não pode acordar tão tarde, tem que manter, porque senão depois vai sofrer, briga, conversa, ameaça, chantageia, suborna, e nada funciona, fala que vai fazer uma coisa, depois não faz, faz outra. Então, assim, a gente entende que tá difícil para todo mundo, mas vamos lá, daqui para frente o que a gente pode fazer? Primeiro, não ameaça se você não vai cumprir, tá? Isso é uma coisa que acaba virando uma dificuldade grande até para o jovem entender que você está falando a sério. Porque o que acontece? A gente não sabe muito o que fazer, a gente vai fazendo tudo que está na mão, vai fazendo, e quando vê, a gente meio que perdeu a moral, assim, né? O que os jovens falam muito pra mim? Ah, minha mãe, ó, fala, cachorro que muito late, não morde. E aí, quando a mãe realmente vai fazer cumprir a ameaça,
acaba estando num nível assim acumulado, igual a Mega Sena, né? Muito acumulado, e acaba extrapolando e fazendo a coisa ser até desproporcional para a gotinha d'água que caiu no copo naquele momento, né? Então, de repente, aí foi um deslize não tão grave, e aí você acaba, por estar, né, deixando para lá muito tempo, estar liderando, né, de ser ouvida, de ser respeitada, de ser obedecida, né? Vai deixando para lá, e aí quando explode, quando a comporta se abre, arrasa com tudo, e às vezes o motivo que, né, que foi a gota d'água que fez tudo explodir, nem era tão relevante assim. Aí a reação fica desproporcional e é o que cria muita sensação de que os filhos não respeitam a gente. Por quê? Porque a gente exagera em alguns momentos. E geralmente esse exagero começa disso que eu comentei ainda há pouco. A gente ameaça, 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 ameaça e não cumpre. Aí o filho vai meio que se acostumando. E olha, ele não faz isso por maldade e ele não faz isso consciente e calculado. Não, é um processo inconsciente que ele meio que vai percebendo até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. E ele percebe que tem uma margenzinha, que entre a mãe falar, né, que vai tirar o celular e ela realmente tirar, ó, tem muita margem para negociação, entende? Aí os parâmetros não ficam claros e ele não sabe muito bem onde navega, entende? Aí junta essas duas coisas. Primeiro, que os parâmetros, os acordos não estão muito bem estabelecidos, né? Os limites, até onde pode ir, não está muito bem acordado. Porque você diz uma coisa e você diz, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Só que aquilo não acontece. Então ele vai mais um pouquinho. Isso é natural do ser humano, né? Vai folgando mais um pouquinho, vai folgando mais um pouquinho. E lembra, não é estratégico, não é uma coisa que ele fala assim, vou fazer de propósito, vou fazer porque minha mãe, entendeu? Vou ver se eu posso ir mais um pouquinho. Não, é tudo inconsciente, é uma reação até automática, humana, natural dele, né? Então, primeira coisa, manter aí essa palavra. Falou que vai fazer, cumpre. Se não fala, entende? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, procurar, eu sei que é difícil, ainda mais nesses momentos, todo mundo meio perdido, meio instável, até emocionalmente, né? Mas procurar manter um pouco a proporção das coisas, né? Às vezes, eu cometia muito esse erro, né? E quando eu tava, eu deixava passar, e aquilo ia acumulando, ia acumulando, ia acumulando. Um dia que eu não estava com a minha paciência tão bem trabalhada na iluminação, assim, qualquer bobagemzinha já era motivo para eu explodir e jogar todos os brinquedos do Thiago fora. Olha ele aí. Oi, filho. Oi, mãe. Oi, filho. Né, filho? De vez em quando a mamãe, quando você era criança, adolescente, rodava a baiana e saía jogando brinquedo fora, saía dando 2 meses de castigo. Coisa que não dá para cumprir, né? Não tem como a gente manter uma ameaça dessa. E aí a criança fica sem parâmetro, ela cresce insegura, sem saber até onde vai, até onde não vai, né? Então essas duas coisas. Primeiro, deixar os limites bem claros e a criança saber que se for falado, vai ser cumprido. Se não vai cumprir, não fala, né? Às vezes o silêncio tem mais valor nesses momentos. E a segunda coisa é não agir de uma maneira desproporcional, né? Para cada coisa, a equivalência, né? Agora, em termos gerais, como é que a gente resolve isso, mãe? De novo, equilíbrio, tá? Nem querer que ela acorde no mesmo horário que ela acorda quando ela tá indo para a escola, porque não é essa a realidade que ela tá vivendo agora. E nem também querer, nem também deixar que ela fique aí totalmente sem esse seu limite, né? Porque pelo que eu entendi da sua fala, é esse seu próximo passo. Deixar, largar a mão. Deixar ela acordar a hora que quiser, dormir a hora que quiser, e aí quando ela voltar às aulas, ela vai sofrer as consequências. E isso também não é legal, né? Porque realmente, olha, hoje eu sou adulta, né? Acho que deu pra perceber. Ninguém me manda, como eles dizem, né? Ninguém me manda. Eu faço o que eu quero, né? E eu trabalho em casa, por exemplo. Então, olha a dificuldade.
para eu manter a disciplina de trabalhar, sendo que não tem um chefe para olhar se eu bati o cartão no horário certo, né? É tão difícil quanto é difícil para as crianças comerem legumes, por exemplo, né? Porque come porque alguém forçou, porque alguém obrigou, porque alguém ali deu a, né? Esteve tomando conta, se responsabilizando por aquilo, né? Percebe que é o equilíbrio? Se você deixa a mãe de qualquer jeito, ela vai sofrer de uma maneira que talvez seja difícil demais para ela dar conta daquilo, né? Talvez ela acabe tendo aí um prejuízo muito maior. Agora, impor que a coisa seja feita desse jeito, e você tem a sua razão, né? A gente sabe que ela vai sofrer essa consequência. Mas impor não vai funcionar também. E eu acho que isso você já percebeu, né? Você já percebeu que não funciona. Você já conversou, explicou, ameaçou, né? E não funcionou. Então, como é que a gente faz para ter mais chance de isso funcionar? Se acalma primeiro, tá? Mantenha sua cabeça assim, tranquila. Esquece essa história de pandemia, de coronavírus, as incertezas, os medos, até quando vai ficar, a questão econômica, vai dar ruim, não vai. Esquece tudo isso. Tudo isso vai passar. Nós vamos passar por isso, né? E se a gente pensar bem, todas as vezes que a gente teve uma grande situação assim, foi quando teve depois, né, uma bonança proporcional. Lembra? Depois da tempestade vem a bonança? Então a gente está no momento de tempestade, aguenta firme que quando passar vem o tempo de calmaria e depois vem a tempestade de novo, depois calmaria de novo. Vamos manter o equilíbrio emocional, tá bom? Primeira coisa é lucidez, serenidade. Não deixa toda essa situação tomar conta do seu emocional e eu sei que você deve ser uma das pessoas que está passando pela tempestade numa situação ainda mais acentuada, porque você trabalha na área da saúde, então você está direto lá com as pessoas que realmente estão vivendo situações muito extremas, então é perfeitamente compreensível a situação que você está vivendo, né? Mas se você conseguir, de alguma maneira, né, fazer uma ação, manter sua paz de espírito, né, manter sua resiliência, e você é forte para isso, né? Você não estaria trabalhando aí para cuidar das pessoas doentes, não é verdade? Se você conseguir, senta com ela e abra o seu coração para ela, exponha para ela qual é o seu grande medo, por que é que você se sente tão incomodada quando você percebe que ela acordou às 4 da tarde? O que você sente, até fisicamente, né? É uma tensão, atenção, o que você sente e as emoções que você vive por conta disso. Abre para ela, né? Explica a sua situação para ela, né? E pergunta para ela, né? Se ela consegue enxergar alguma maneira de vocês resolverem isso juntas, né? Ela também tem as dificuldades dela, porque não sei se você consegue, mãe, eu não sei a sua idade, eu não sei a sua história, não sei se você consegue lembrar da sua adolescência. Pelo menos alguns momentos assim marcantes em que a situação para você, olhando do ponto de vista de adolescente, quando você era adolescente, algumas situações que hoje a gente olha e acha absolutamente, né, tranquilas, para o adolescente é muito mais intenso, preocupante, dramático e sofrido, né? Eu lembro, por exemplo, quando teve Diretas Já. Eu era adolescente, tinha 14 anos. E, gente, aquilo lá para mim era uma coisa assim tão grande, tão, meu Deus, o mundo vai acabar, o que vai ser? Entendeu? Os caras pintadas, né? A gente pintava o rosto de verde e amarelo com guache, ressecava e ficava tudo craquelado. E ia pra rua. Eu tinha 14 anos na época. Aquilo para mim era uma coisa assim, tão, meu Deus, alguém tem que resolver. Quando eu tinha 14 anos também, 13 talvez, 13 para 14, foi quando começou-se a falar a respeito da AIDS, que foi quando realmente foi descoberto e começou a circular informação para todo mundo. Era um
pânico, era um pânico. Sabe o que eu imaginei na minha cabeça de 13, 14 anos? Falei, bom, agora é o seguinte, vou ter que casar com meu namorado, porque não vai ter jeito, vai ter que cada um ter o seu parzinho e entre si. Porque como é que vai ser, né? Vai ser a única maneira, porque a gente usa preservativo, o preservativo pode romper, e se romper, o que vai acontecer? Entende? A cabeça do jovem, o emocional do jovem, ele é muito diferente do que é para o adulto. Então, está difícil para você que é adulta, ainda mesmo considerando toda a sua peculiaridade, que é estar ali na linha de frente, né, dessa situação toda, lidando com a saúde pública, se está difícil para você, para sua filha está muito mais difícil em termos emocionais, porque eles ainda não viram muita coisa do mundo, apesar de serem muito inteligentes, muito espertos, muito informados, mas eles não têm a experiência de passar por aquilo e saber que vai passar pelo menos. Então para eles é muito mais intenso. E eles estão assim, né, estar longe dos amigos, meu Deus, é quase como Romeu e Julieta, aquela coisa assim, acabou o mundo, e o que a gente vai fazer agora? É difícil demais e eles não fazem de propósito, eles não têm controle sobre isso. Então, senta com a sua filha, expõe as suas necessidades, mas tira o dobro do tempo do que você falar para ouvir como ela está interpretando aquilo, como é que está sendo o dia dela, como é que ela, o que está acontecendo, o que ela anda fazendo, por que ela anda fazendo isso, se ela não está conseguindo dormir. Mas assim, faz perguntas abertas e não fica tentando responder você, não. Deixa ela responder, sabe? E no máximo, se você perceber que está vindo dentro de você aquela vontade de falar um mais, daquela vontade de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa, morde a língua, não fala, segura, deixa ela falar. Porque quando ela fala, ela vai organizando a cabecinha dela. E às vezes a gente, como é muito difícil para nós adultos termos uma empatia profunda pelos adolescentes, justamente porque a gente não enxerga mais do ponto de vista em que eles estão vendo a situação, a nossa tendência, sem querer, sem nem perceber, é minimizar, é ridicularizar, é julgar e dizer que tudo é uma bobagem, que tudo isso vai passar. Ele não sente, a gente faz isso porque a gente sabe que vai passar e a gente sabe que aquele problema não é o maior problema que ela vai ter na vida. Muito pelo contrário, né? Então a gente sabe que com o passar do tempo aquilo vai ficar para trás e que ela vai superar aquilo. Mas quando a gente fala isso na intenção de confortar a pessoa e de animar a pessoa, não é assim que ela recebe essa informação. O que o nosso filho recebe de sentimento, de reação, quando a gente chega e fala bobagem, não liga para isso, isso passa, é assim, eu sou compreendido, eu não sou importante, eu sou desajustado, eu sou inadequado e a minha mãe não me entende. É assim que ele recebe. E pode ver. Gente, essa mãe fez um comentário lá num dos grupos que a gente participa de várias mães de adolescentes. E assim, a chuva de comentários era incrível. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Todo mundo, entre aspas, todo mundo está vivendo essa mesma situação. Dos filhos em casa, virando noite pelo dia, né, tendo dificuldades em lidar com essa nova rotina, com essa disciplina dentro de casa, né? Porque quando tem hora para chegar na escola, tem hora para chegar na escola, já está organizado, o hábito já está instalado, né? Então aquilo já flui mais fácil. Aí chega em casa, tem tarefa para fazer, tá tudo mais ou menos dentro do hábito já de. Como mudou completamente a rotina, tá todo mundo meio perdido e eles se perdem em toda essa situação. E ainda na sua situação, né, em que você não pode estar dentro de casa para ajudar a estabelecer essa nova rotina flexível,
mesmo que ela seja mais branda, menos rigorosa, né? Como você não está lá para apoiá-la nisso, para ajudá-la a construir isso, ela está tendo mais dificuldade. E aí você também se sente, né, nessa necessidade de fazer isso, e aí começa a gerar o conflito, porque você tem uma necessidade não atendida que é de ter o controle da situação, ou pelo menos garantir, né, a situação que sua filha vai realmente ter ali que não vai sofrer voltarem às aulas, e ela também tem várias necessidades de conviver, de compreensão, de até ter um certo conforto, uma situação que é toda abstrata e muito dramática para eles, né? Então fica tudo muito difícil de conciliar. Então, mãe, resumindo toda a história, equilíbrio, não leva tudo tão a ferro e fogo, não critica, tá? Não promete que você vai fazer alguma coisa se você sabe que vai ser difícil depois, né? Essas ameaças, elas não ajudam, elas atrapalham. E senta um momento que você se sentir um pouco mais tranquila, um pouco mais desestressada, né? E procura ter essa conversa de se abrir mesmo. Olha, não queira garantir, não queira respostas, não queira soluções perfeitas e imediatas. A gente não tem esse nível de controle agora. Agora está na hora da gente ver que está tudo meio solto e a gente vai ter que navegar, né, da maneira mais equilibrada possível nessa insegurança, nessa instabilidade, inclusive emocional, inclusive de rotina, inclusive de todo o resto. Então conversa com ela, pede ideias para ela. Filha, você entende a minha posição? Entende as minhas necessidades? Eu entendi as suas. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer para que funcione? Você acha que você pode buscar na internet, por exemplo, algumas dicas de como melhorar um pouquinho isso? Como você pode ajustar isso um pouquinho? E vai ouvindo, talvez você tenha surpresas ao perceber que ela já está apta a encontrar algumas soluções, talvez até melhores do que as suas ideias, né? E gradativamente, aos pouquinhos, com paciência, com resiliência, a gente vai conseguindo realmente estabelecer, né, esse novo status quo que está dentro de casa, tá bom? Mãe, eu realmente espero que eu tenha te ajudado a encontrar uma luz, conversar com a sua filha a respeito disso. Não vai para o extremo de deixar, não vai, porque é outro ponto de desequilíbrio, tá bom? E obrigada, né, por estar aí firme, trabalhando na área da saúde. Admiro muito, sempre admirei, mesmo antes de coronavírus, né? As pessoas que trabalham com saúde, tanto física quanto emocional das pessoas. Eu tenho amigas enfermeiras que falam, meu Deus, é meio assim, né? É um ser um pouco mais iluminado, né? Para conseguir ter esse tipo de atividade. É muito... Eu sou uma fã, admiradora, antiga, viu? Tá bom? Vamos ver outra pergunta? Gente, essa outra pergunta é totalmente diferente. Olha só. Chefe Val, boa noite. Tudo bom com você? Chefe, como conversar com a filha sobre opção sexual? Hoje em dia tá uma moda, ela pôs entre aspas, de experimentar isso ou aquilo. Nossa, aí a gente fica numa situação difícil. E aí, gente, o que vocês falam disso? Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, chefe Bevilda. A Débora. Oi, gente, tudo bom? Que bom vocês por aqui. Obrigada, viu? Juliana passou por aqui, Ana Paula, Eliane, Beatriz, Helenice Fagundes. Oi, Helenice, tudo bom? Quem mais? Perdi aqui. A Jussara, Sueli, Emanuele. Obrigada, viu, gente, pela companhia. Bom, mãe, então vamos lá. O que acontece? Olha só. Essa situação, olha só. Eu fui pesquisar alguns dados, algumas
pesquisas pesquisa de dados, né, de estatísticas a respeito dessa questão de opção sexual, porque, pelo que você disse, né, tá na moda experimentar isso e aquilo. Na verdade, olha só o que acontece, né? Tem alguns dados estatísticos. Se você olhar bem para a história, o que acontece é que não é uma moda. Isso sempre existiu, sempre existiu. Se você buscar em casos históricos assim da antiguidade, tô falando do Império Romano, eu tô falando da Grécia, eu tô falando de coisas muito antigas, mas que a gente tem registro e que pelos registros dá para deduzir que essa confusão, né, que você falou que é difícil de entender, na verdade ela sempre existiu. E inclusive, se você prestar atenção, até nos filmezinhos assim mais antigos, tipo Sessão da Tarde, né? A gente, de anos atrás mesmo, décadas atrás, a gente percebe que havia, assim, principalmente entre as meninas, uma certa curiosidade em relação ao mesmo gênero, né? Só que a sociedade era organizada de uma maneira em que isso não era aceito de jeito nenhum, né? Isso era rechaçado e em alguns países, ainda hoje, século XXI, ainda é crime. Se você, eu não sei mencionar quais são os países, mas em algumas culturas, se você se revela homossexual, nem precisa ser bi, todos os outros as outras identidades que se tem hoje, né? Homossexual já é motivo para pena de morte, inclusive, né? Religiões, muitas religiões ainda acreditam que isso é errado, que é pecado, que é feio, e só que cada vez mais, isso tem sido combatido de uma maneira, principalmente as novas gerações, já estão com uma mentalidade de viva e deixe viver. Cada um faz a sua escolha e nós temos que respeitar e aceitar que cada um viva como acha que deve. Isso já está muito... Eu converso muito com adolescentes. Muito. Inclusive, os jovens que estão hoje em dia dentro de igrejas e religiões até mais rígidas, vamos dizer assim, estão mais flexíveis que isso existe. Minha filha, por exemplo, é uma moça que ela se descobriu dentro da igreja. Ela é evangélica e assim, super engajada, tá sempre lá no louvor, tá sofrendo um pouquinho agora porque tá tendo que ser online, né? Não pode mais encontrar pessoalmente, mas né, os pastores lá estão respeitando, estão tendo bom senso, né, de fazer os cultos à distância, por videoconferência, né, orientando os fiéis a manterem essa posição, né, de respeitar, de colaborar com a saúde de todo mundo. Tô achando muito legal. Eu não sou da mesma religião que ela, e ela é muito engajada, já fez alguns cursos lá dentro, né? Tá galgando sua vidinha lá. Acho lindo, maravilhoso. Mesmo que não fosse, a opção dela tá tudo bem. Mesmo, e a religião dela, formalmente, eles não consideram como... eles consideram homossexualismo e qualquer outro tipo de coisa que não seja heterossexualismo como pecado. Só que eu percebo que a minha filha, ela tem uma verdadeira amizade e um respeito e um carinho muito grande por pessoas, assim, sem nenhum tipo de seleção com relação a isso. Ela tem amigos gays, lésbicas, bissexuais, de todos os tipos, e ela realmente não faz uma crítica ou um julgamento ou um afastamento, não, ela realmente se relaciona
em amizade, em qualquer tipo. E um dia eu fui questionar isso a ela. Eu falei, Thali, não entendo. Como que funciona isso? E ela me deu uma resposta tão linda que eu falei, caramba, eles sabem muito mais do que a gente, né? Ela disse o seguinte, mãe, eu não amo o pecado. E é pecado, segundo o que ela acredita. Mas eu amo o pecador. Não me cabe julgar. Não sou eu quem devo julgar isso. E continuo orando por eles e continuo amando do mesmo jeito. Eu não compacto o pecado. Na concepção religiosa, ela é pecado. Mas eu amo o pecador. Porque eu sei que ele não peca de propósito, ou porque ele quer, ou porque foi uma opção. E isso, eu tenho outras ideias a respeito disso, né? Eu não tenho uma religião que considera um pecado, mas faz muito sentido para mim. Isso de tá e apoiar e aprovar e acolher, mesmo que a pessoa esteja em erro, né? A minha interpretação é bem mais aberta com relação a isso, porque na minha cabeça é uma coisa mais normal. Eu particularmente nunca tive problema. Eu lembro quando eu era adolescente, eu para uma moça, eu não me lembro mais quem é, mas eu achei ela muito bonita. E eu fiquei admirada como se a gente admirasse um quadro. Sabe quando a gente vê um quadro e acha muito bonito, uma obra, fica admirada? A gente vê um ambiente bonito, beleza, beleza. E eu não senti atração física, vontade de beijar, de me relacionar. Eu não senti uma atração sexual por ela, mas eu senti uma atração de beleza. Assim como você vê uma vitrine, você não se sente atraído por aquela vitrine? Aquela coisa bonita, brilhante. Eu senti esse tipo de atração, não sexual. É uma coisa beleza, a beleza em si, né? E eu imagino, mas assim, aquilo foi um pensamento que me ocorreu e anos depois eu lembrei disso quando eu conversando com uma amiga que é, né? Não sei se ela é bissexual, a gente não tinha, há 20 anos atrás a gente não tinha essas diferenciações, ou a pessoa era lésbica ou a pessoa era gay, né? Ou hétero. E ela falou assim pra mim, olha, eu também sentia isso que você sentiu, né, de achar bonito, mas antes eu não estava ainda desperta para a questão sexual. E eu fico imaginando, caramba, será que se naquela época em que eu vi aquela moça e que eu achei ela tão bonita e me senti atraída pela beleza dela, se eu já tivesse desperta sexualmente, será que a minha atração teria chegado ao ponto sexual? E eu vou te dizer uma coisa, não sei. E eu acho que para um adolescente é muito mais complicado de saber. Sabe por quê? Porque eles ainda estão descobrindo os seus próprios sentimentos. Toda aquela descoberta dos hormônios sexuais estão vindo, aflorando, independente do gênero, se ela é hétero, se ela é bi, se ela é homo. Aquilo tudo, por mais padrão que seja, por mais tradicional que seja, já é confuso o suficiente. Dias atrás, eu li uns filminhos que as meninas falavam que já tinham beijado meninas, ou que tinha de alguma maneira sido beijada por uma amiga, uma coisa assim. Eu nunca fui beijada por uma amiga na adolescência. Se eu tivesse sido também, não teria por que esconder. Quer dizer, vai afetar a vida de quem, não é verdade? Mas assim, é uma coisa comum. E aí eu fui atrás de dados para tentar te responder isso, mãe. E eu tô falando todas essas coisas e no final eu vou amarrar que talvez faça sentido para você para responder a sua pergunta. Como é que a gente lida com isso, né? A pergunta dela foi bem assim.
a gente fica numa situação difícil. Como conversar com a filha sobre opção sexual? Olha só, os dados que eu encontrei. Quase 12% dos jovens brasileiros de 18 a 34 anos declaram-se bissexuais. Isso significa que em cada 100 pessoas, 12 pessoas se declaram bissexuais. Quando a pessoa chega a da PUC do Rio Grande do Sul em 2015, tá? E eu vou dizer para vocês sabem disso. Mesmo com toda essa abertura, comparada ao que havia há tempos atrás, ainda é muito restrito. As pessoas ainda são muito reprimidas e ainda têm muito receio de se declararem não heterossexuais. Né? Elas têm dificuldade. E eu fui pesquisar, fui conversar com jovens a respeito disso, fui ver depoimentos. E realmente, muitos deles, é o que eles demoram para sair do armário, ficam escondendo, ficam remoendo aquilo consigo mesmos, né? E olha só, dessas quase 12 pessoas, é 11,8 pessoas, né? Entre 18 e 34 anos que se declaram bissexuais. A maioria delas, olha só, não, em termos de bissexual, empatado. Tá meio empatado, tá 9% para homens e 8% para mulheres, né? Entre os homossexuais, então assim, ó, bissexualidade, que gosta dos dois gêneros, é meio, quase empatado, 9% homens, 8% mulheres. Aí, entre os homossexuais, os homens declaram mais, declaram que são 25%, se declaram homossexuais, e as mulheres 15%. E eu fui pesquisar a respeito disso, conversar com as pessoas, e na verdade, esses dados, eles estão um pouco mascarados, primeiro, que a pessoa, para ela chegar a admitir que ela é bissexual, ela já teve que superar muita coisa dentro dela, né? Ela já teve que lutar contra diversas confusões internas, até ela realmente se assumir e entender o que ela é de fato. E significa que esse número é muito maior. Outra pesquisa chegou a dizer que 1 em cada 5, deixa eu pegar aqui o dado certinho para te passar, 1 em cada 5 jovens muda a orientação sexual na adolescência, né? 1 a cada 5 jovens muda a orientação sexual na adolescência, né? Foi de um site recente, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o dado certinho para te passar, para não falar bobagem. Ela diz o seguinte, ó. Os psicólogos responsáveis pelo relatório sobre a orientação sexual são da Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos, e analisaram as identidades sexuais, atrações românticas e comportamentos dos adolescentes por 3 anos. E eles destacam que entre as descobertas que os jovens são dinâmicos na maneira de experimentar a sexualidade ao longo do tempo. Como resultado, 19% dos adolescentes, 19%, sabe o que é isso? É 1 a cada 5, 20% é 1/5, disseram ter ao menos uma mudança de identidade e 21% confessaram ter alterado suas ações românticas, de hétero para bissexuais. As meninas, em média, foram vistas como as mais fluidas, entre aspas, em suas atrações, ou seja, lidam de forma mais descomplicada e espontânea com as variações do que os meninos. E isso, ele continua explicando, que é o seguinte, para os meninos é assim, é mais complicado para eles dizerem que eles são bi do que eles dizerem que são gays. Existe preconceito, inclusive, em própria comunidade
não heterossexual. Eu falo não heterossexual porque são muitos gêneros, muitas... eu não sei nem dizer o nome, olha a minha ignorância, né? Mas são muitas letras daquela sigla que antigamente era LGBT, que era lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Hoje já está quase o abecedário inteiro. Tem muitas outras siglas que querem dizer muitas outras coisas, né? E eu não tenho conhecimento técnico a respeito disso, mas o que eu posso te dizer, convivendo com adolescentes, é que para eles tem dois polos aí que você pode explorar para conversar com a sua filha. A primeira coisa é o seguinte: isso sempre existiu, essa fluidez, eles chamaram, essa sensação de que você pode ser atraído sexualmente tanto pelo mesmo gênero quanto por outro, ou por ambos. Só que hoje, como isso é mais divulgado, mais defendido, mais tido como uma opção da pessoa, como os jovens, quanto mais jovem, mais tem defendido essa liberdade de se expressar e de ser quem realmente é, mais pessoas têm lutado por esse direito das pessoas realmente revelarem a sua verdadeira essência. Isso tem dado mais encorajamento para que as pessoas admitam o que sempre sentiram desde até a antiguidade, só que era tudo muito reprimido e camuflado, e disfarçado e abafado, entende? Então, hoje as pessoas têm mais liberdade de, quando se sentem confusas, se permitirem experimentar, né? Eu perguntei para uma moça, é uma jovem linda, linda, linda que eu conheço, e ela se auto-identifica como bissexual. Mas ela diz assim, ela disse para mim, eu não escolho se eu vou gostar de menino ou de menina. Eu não me apaixono pelo menino, eu não me apaixono pela menina. Eu me apaixono pela alma da pessoa. E aí, se nessa relação de amor, de gostar da essência da pessoa independente do sexo, a relação acaba evoluindo para um contexto sexual, aí tanto faz ser menino ou ser menina. Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou te dizendo. Nós não temos amigos, pessoas que a gente ama, que são homens e são mulheres? Por exemplo, eu tenho amigas, eu tenho amigos, eu tenho mãe, eu tenho pai, tive, né? Que agora ele é falecido. Mas tive padrasto, eu tive tias, tios, primos, vizinhos, vizinhas, homens e mulheres do meu relacionamento. Todos nós temos. E eu gosto muito de todas as pessoas. Só que eu não tenho por elas um desejo sexual por todas as pessoas que eu conheço. E é aí que tá uma grande confusão da gente. A gente acha que a pessoa que não é hétero, que ela é promíscua, que ela vai se apaixonar por todo mundo, por todas as pessoas. A gente confunde o não heterossexual com uma pessoa que vai ser um tarado, um pedófilo, um aficionado por sexo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de uma pessoa, por exemplo, gostar... Por exemplo, eu gosto de homem, sexualmente. Mas eu tenho meu marido. Não significa que eu me sinta atraída sexualmente por todos os homens que existem sobre a face da Terra. Entende isso? As pessoas que estão nessa
situação de lutarem para elas poderem amar quem elas quiserem, independente do gênero, não significa que elas querem pegar todo mundo. Não significa que elas vão ser promíscuas, que elas vão ser fúteis ou que elas vão ser sujas. Entende isso? O fato dela não definir se ela é atraída sexualmente por um homem ou por uma mulher exclusivamente, não faz com que ela seja atraída por todo mundo. Então, se é uma menina, isso, voltando ao caso dessa minha coleguinha, tem 15 anos, ela falou assim, eu me apaixono pela alma da pessoa. Mas assim, se eu tô namorando uma menina, e ela namorou recentemente uma menina, não significa que se passar uma outra menina na minha frente, eu vou largar a minha namorada para ir correr atrás dessa outra menina. E também não significa, pelo fato de eu ser bi, que eu estou com a minha namorada. E se passar um menino na minha frente, que eu vou correr atrás dele. Porque não é assim que funciona. E se você parar para pensar, não é assim que funciona mesmo. Mesmo nas relações heterossexuais. Percebe? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado com uma questão que não é muito relevante, se você for parar para pensar. Entende isso? Não é relevante se a pessoa sente atração sexual por um, por outro, por ambos. Entende? Porque, na verdade, as pessoas se apaixonam por pessoas. Entende? Faz sentido para você, mãe? E assim, como elas estão num mundo em que é muito mais livre para expressar esse tipo de amor, então, quando há esse aflorescer da adolescência, dos interesses sexuais, a criança, o jovem, ele acaba, de repente, se vendo com liberdade para experimentar e entender se aquilo é para ele ou não. Entende? E nisso ela pode até descobrir que sim, ela gosta de meninos, ou sim, ela gosta de meninas, ou sim, ela não distingue por qual dos dois ela se sente atraída. Não significa que ela vai ser atraída por todo mundo ao mesmo tempo. Entende? E que ela vai querer sair transando por aí com todo mundo numa orgia eterna. Percebe? Que a coisa é muito mais delicada, muito mais simples e que não é um motivo para nós nos preocuparmos tanto com relação à opção sexual. E, sinceramente, eu acho que quando a gente fala opção sexual, tem duas situações. A primeira é quando a pessoa realmente experimenta um, experimenta outro, e depois ela opta. Mas eu acho que não é assim que acontece. Pelo menos as pessoas que não são hétero, com quem eu converso, dizem assim, que elas estão ali, de bobeira, e de repente se apaixona por alguém. Quando é do mesmo sexo, ou é do sexo oposto. Que o amor vem antes, a atração vem antes dela escolher. A gente não escolhe direito por quem a gente se apaixona. A questão é que os heterossexuais se apaixonam sempre pelo sexo oposto, né? Olha, existe homossexualismo e bissexualismo, inclusive entre os animais irracionais. Eu acho que o que acontece, isso é a minha cabeça, tá? Não é pesquisa. Depois vou te dar uns dados muito importantes a respeito dessa pesquisa que tem sido essa situação das pessoas não heterossexuais, que talvez seja mais importante do que realmente se a pessoa vai gostar de um ou de outro. Calma que é importante isso. Eu acho que é muito mais relevante a gente pensar que quando a gente se apaixona, ponto. Se você é heterossexual, geralmente é pelo sexo oposto. Agora, quando você se apaixona e depois você vai ver que a pessoa é do mesmo gênero, isso acontece inclusive em outras relações. Eu acho que a nossa sociedade é que estabeleceu o certo
o correto, o não pecaminoso, o sexo heterossexual. O que fugir disso tem em si pecado. E, engraçado que, de novo, a própria Thalita, né, que acredita numa religião que diz que é pecado sair do relacionamento heterossexual, uma vez eu estava preocupada com ela, que a gente é escoteiros. Então a gente tem algumas regras para manter a segurança dos próprios jovens, né? Então, assim, adultos não podem compartilhar as mesmas barracas das crianças. Proteção infanto-juvenil, para não haver, para minimizar o máximo a questão de pedofilia, assédio sexual e tudo isso. Meninos dormem com meninos, meninas dormem com meninas nas barracas. Existe toda ali uma minúcias de regras com relação ao número de pessoas, então não pode ser uma pessoa dormir sozinha na barraca, não pode dormir duas pessoas sozinhas na barraca, mesmo sendo, né, do mesmo gênero. Então são sempre 3 ou mais, porque aí, né, possivelmente iniba um pouco mais alguma manifestação, algum assédio, alguma situação de risco. Tem situações, por exemplo, de que os ramos diferentes, né, as faixas etárias. Então, mesmo sendo menor de idade, os pequenininhos, os lobinhos, né, que são de 6 anos e meio até 10 anos, eles não dormem nas mesmas barracas dos mais velhos, né, 15 a 18, por exemplo. Então, cada ramo tem o seu cantinho. E todas essas regras combinadas da melhor maneira para que possa fazer o que nos cabe, o máximo que nós podemos, para que eles não sejam expostos a alguma situação em que vão ser assediados. Aí, certa vez, há muitos anos atrás, eu me debati num dilema. Falei, caramba, Thalita, o que a gente vai fazer agora? Thalita, minha filha, 19 anos. O que a gente vai fazer agora? Tem barraca para meninos, barraca para meninas, e como que a gente vai fazer com a barraca para os que são gays? Ela falou, mãe, pensa bem, o que pode acontecer de pior? Ela foi tão simplista, ela falou assim, mãe, gay não fica grávido. Então, eles estão melhores do que se você colocar héteros juntos. Eu falei, caramba, é tão mais simples, sabe? Porque o fato da pessoa preferir o mesmo sexo não significa que ela vai sair atacando todo mundo. Não significa que ela é uma pessoa pervertida, uma pessoa desequilibrada, que vai com alguma doença, alguma patologia. Não é um psicopata que vai querer fazer sexo com qualquer pessoa que chegue perto dela. Percebe isso? A coisa é muito mais humana do que a gente olha. O problema é que a cultura coloca na gente umas lentes que nos faz olhar de uma maneira distorcida para alguma realidade que às vezes é muito mais simples. E aí você me pergunta, como é que eu converso a respeito disso com minha filha? Pergunta para ela o que ela tem visto, porque olha, vou te dizer uma coisa, eu sei que essa menina tem 12 anos. Mãe, ela já sabe muito mais do que você a respeito de todas essas suas dúvidas de opção sexual. Quem pode dar lições para você, quem pode informar coisas para você, é ela. Muito mais do que você para ela. Porque tudo que você tem de informação é o que a cultura colocou na nossa cabeça como certo e errado. Entende? E a gente tem uns conceitos prévios, uns pré-conceitos. Todo gay, ele é promíscuo. Todo gay, por exemplo, eu conheço pessoas que não deixam os filhos na companhia de gays, porque acham que as crianças vão estar mais expostas a assédio sexual do que se estivessem com héteros. Eu digo assim, por exemplo, para babysitter, para babá, para professor de prezinho, de educação infantil. Eles acham que quem é gay
é mais propenso a assediar a criança do que um hétero. E isso é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande, gente, que não tem nem cabimento. Mas isso já está tão enraizado dentro da nossa cultura que é quase automático a pessoa pensar isso. Ela não fala, ela não sente, mas fica aquela coisa assim, sabe aquela pulga atrás da orelha? Entende? E tudo isso é resquício de cultura embutida no nosso pensar coletivo. Isso é transmitido de uma maneira tão sutil. Sabe quando você olha para o filho pequenininho e você vê ele repetindo as mesmas coisas que você fazia e você percebe que você não foi lá e instruiu para ele agir desse jeito, ele simplesmente repete o modelo. É tudo muito sutil, mas é perceptível no nível inconsciente. Então, todos esses preconceitos que a gente tem, né, que a gente fica numa situação difícil, é tudo fruto da cultura que colocou pra gente que isso é uma coisa errada, que é suja, que não é certo, que é pecado, entende? Vou te dar uns dados agora, mãe, que é muito mais importante, né, do que se preocupar se seu filho vai ou não se declarar heterossexual, homossexual, bissexual ou qualquer outra coisa. Como eu disse, né? No Brasil, isso é dado de PUC, Rio Grande do Sul, em 2015, quase 12% dos jovens entre 18 e 34 anos declararam-se. Olha outra informação, essa é grave. Homens bissexuais são 6 vezes mais propensos a cometer suicídio do que homens héteros. Os homossexuais são 4 vezes mais. Então veja, quem é bissexual, sendo homem, né, tendo o gênero, tendo o físico masculino, mas se identificando como bissexual, ele tem 6 vezes mais chances de cometer suicídio do que um hétero. E quem é gay, só gay, não é bi, tem 4 vezes mais chances de cometer suicídio. E você sabe por quê? Porque, como eu disse, a pessoa tem muita confusão dentro dela, né? Ela se sente muito... Quando ela começa a despertar o interesse pelos, né, o interesse sexual pelo sexo oposto, e já é muito confuso com os héteros, que é aceito, né, na sociedade. Mesmo assim, esconde da mãe, esconde do pai, não é? Não quer revelar que está começando a sentir aquelas emoções, aqueles interesses, né? Agora imagina se junto com isso ainda vem a questão da confusão de ele não entender que ele sente a mesma coisa pelo mesmo gênero que ele, pelo mesmo sexo que ele. Ele fica ele não sente liberdade para falar a respeito daquilo, ele não se compreende, não se sente compreendido pelos outros. E é mais fácil, olha só, é mais fácil ele se aceitar sendo gay do que ele se aceitar sendo bi. Por causa de todo o viés cultural de preconceito e de discriminação que sofre ao dizerem que bissexual é uma pessoa que não se define, é uma pessoa que não... Vários preconceitos. É uma pessoa que é pior ser bi do que ser homossexual. Entende? Vejam. E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu acompanhei minha mãe o ano passado, quem já me conhece dessa história, minha mãe ficou semi-internada durante 4 meses num hospital psiquiátrico. Semi-internação era assim, ela ia todos os dias de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 3 da tarde, e fazia lá todas as suas atividades, né, no hospital psiquiátrico para tratar depressão, saúde mental. E havia muitas pessoas na turma dela que não eram heterossexuais. E eu percebo assim, por exemplo, nós temos, né, as pessoas que se
que se identificam como não heterossexuais e tem aquelas que não se aceitam, mas tem um jeito que faz a gente pensar que talvez ela seja e talvez ainda esteja se descobrindo. Mas não interessa. Vamos pensar só nas que se identificam como não heterossexuais. Na escola, a gente tem uma porcentagem, né? No condomínio, no trabalho, sempre tem alguma pessoa, né? Só que nesse meio de pessoas com problemas de depressão, de saúde mental, de sofrimento, a proporção de pessoas não heterossexuais é maior do que nos outros grupos sociais. E aí você pode dizer assim, mas qual que causa o quê? E eu sou capaz de afirmar para você, eles se tornam doentes mentais porque eles não suportam emocionalmente, não conseguem dar conta de lidar com o fato de não serem heterossexuais e ter que enfrentar toda a sociedade, inclusive o seu próprio pensamento cultural, o seu próprio preconceito a respeito daqueles sentimentos, daquelas emoções, daqueles sentimentos, inclusive sexuais que eles têm para com as outras pessoas que não são do sexo oposto. Entende? Eles não conseguem lidar com aquilo e adoecem mentalmente por conta disso, tá? Então, muito mais importante do que tentar direcionar opção sexual dos seus filhos é pensar que sem o acolhimento da pessoa que ele é, do que ele realmente sente, do que ele realmente manifesta em si, a chance dele chegar a uma não aceitação, uma autoaceitação, pode levá-lo ao suicídio num número 6 vezes maior, se ele sentir atração por ambos os sexos, e até 4 vezes maior se ele for gay, no caso de homens, né? As mulheres bi relatam mais casos de estupro e outros tipos de violência física e psicológica na relação com o parceiro. Isso daqui, é uma fonte norte-americana de 2013, é um estudo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos de 2013. Diz que as mulheres homossexuais, 43% revelam, né, mais casos de estupro ou outros. Desculpa, gente. Bissexuais, 61% disseram que sofreram mais violência física e psicológica, inclusive de estupro, sendo bissexuais, né? As heterossexuais, 35%, e as homossexuais, 43%. Então, quanto mais diferentona, os jovens gostam de falar isso, né? A pessoa mais ela sofre preconceito e violência. E essa violência, ela vem... o fato da pessoa se manifestar, se assumir como bissexual, para as outras pessoas, independente de ser hétero, bi ou homo, ou que seja, aquela pessoa, ao se dizer bissexual, é como se ela estivesse dizendo que ela está meio que obrigada a aceitar qualquer tipo de assédio. Então, por exemplo, quando tem você vai numa boate gay, me contaram. Quando você se assume mal e você não está afim de uma pessoa, a chance da pessoa não acatar que você não quer é menor se você se disse bissexual. É como se o fato de você ser bissexual desse para a pessoa um aval para que você fosse obrigado a querer. Entende? É assim, se você é mulher
e tem um homem, e um homem te assedia, e você diz, eu não quero, a sociedade entende que é mais aceitável que a mulher diga não e tá tudo bem. Se você é gay, né? Então você é mulher e tem outra mulher. Você só tem atração por mulheres, então você é lésbica. A pessoa te assedia e você diz não. O seu não vale menos do que a hétero. E quando você é bi, aí o seu não vale menos ainda. Olha que despropósito. E isso tá tão enraizado na cabeça das pessoas que o que eu tô falando para vocês são dados de estatísticas de fatos que aconteceram. As pessoas que são bissexuais, elas sofrem mais com estupro e violência física e psicológica, porque as pessoas acham que o fato delas se declararem bissexuais tira delas o direito de não querer. As pessoas acreditam que quem não é heterossexual está o tempo inteiro pensando só em sexo. E não é verdade. Entende isso? Que não é verdade? Não define quem a pessoa é. Entende? Olha só, outro dado interessante. O número de jovens que se considera heterossexual diminui de 65% na geração Y, que é entre 21 e 34 anos, para 48% na geração Z, entre os 13 e os 20 anos. Essa pesquisa, ela é de 2016, a fonte é J. Walter Thompson Innovation Group, Grupo de Inovação J. Walter Thompson, 2016. Veja, em 2016, as pessoas entre 21 e 34 anos, geração Y, se considerava heterossexual 65% dessa população. Já os mais novos, entre 13 e 20 anos, esse número cai para 48. Ou seja, a minoria das pessoas, jovens entre 13 e 20 anos, se consideram heterossexuais. Percebe? 52 não se consideram hétero. Por isso que a gente tem falado que é a questão da tal da modinha. Mas não é que é uma modinha. Simplesmente as pessoas estão sendo toleradas, elas podem se manifestar e dizer que elas gostam de outra pessoa do mesmo sexo. Então, quando vem toda aquela parte do desenvolvimento do ser humano, em que ele está definindo sua personalidade, descobrindo-se, inclusive, não é só isso, mas inclusive sexual. Quando ele percebe que tem uma atração sexual pelo mesmo sexo, é mais fácil para ele, hoje, ter a informação de que isso não é um pecado mortal e que ele não é uma pessoa do mal ou que tem algum problema com ele. Então, é mais fácil ele se permitir experimentar, vivenciar aquilo. Lembra que a adolescência é a época de experimentar as coisas. Não estou falando apenas de sexo, estou falando de tudo. Experimentar drogas, experimentar álcool, experimentar fugir de casa, experimentar fazer coisas diferentes, se submeter a alguns riscos. Isso é natural do ser humano. E em conjunto com todo esse contexto, havendo uma abertura, uma liberdade para que não seja reprimido ou recriminado o fato de você sentir uma atração por o mesmo gênero, faz com que está mais liberto para experimentar. Sabe? Não significa que vai mudar. A diferença é que antigamente as pessoas sentiam as mesmas coisas. Só que quando ela sentia isso, ela imediatamente era conduzida pela cultura
a abafar o sentimento, abafar aquela descoberta, aquele despertar da atração, ignorar aquilo, fechar os olhos para aquilo e focar no outro. E a maioria das pessoas acabava encontrando uma maneira de viver bem com aquele sentimento sufocado. Entende? Porque ela foi direcionada por todas as referências da cultura para seguir o caminho heterossexual. Quando aquele sentimento, que não era o convencional, era superior à sua capacidade de ignorar aquilo e seguir pelo caminho tradicional, quando aquilo era mais forte que ela, era onde começava a dar um monte de problema e a pessoa realmente chegava ao ponto de achar que a única solução para a vida dela era se suicidar, porque ela não via saída, ela não via saída para a situação em que ela se via de fato. Ela mostrava para a sociedade uma máscara bem aceita, né? Então, homens se casavam, tinham filhos, mantinham uma aparência de heterossexualidade, mas no íntimo eles se sentiam atraídos por outro sexo e abafavam aquilo. Hoje em dia, esse abafar está sendo menos necessário, né? E as novas gerações estão cada vez mais libertas desse rótulo, desse condicionamento social, cultural. Então, eles se permitem mais, sabe? Então, mãe, isso venha mostrar pra gente que está muito mais relacionado a sentimentos do que a sexualidade em si. Entende? Então, eu acho que a preocupação de nós pais deve ser muito mais focada em ajudar o filho a entender todo aquele processo de crescimento e descoberta que ele está vivendo, não apenas no âmbito sexual, mas também neste, porque faz parte da vida, e se aceitar e se acolher, seja qual for a manifestação da alma dessa pessoa, para que ele se autoconheça, se autoaceite e se auto-ame, como quer que seja, para que não venha desenvolver essas enfermidades mentais, que é resultado de toda essa repressão e essa não aceitação de quando a pessoa em si um sentimento que não é o padrão esperado e não sabe lidar com aquilo. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, mãe, faz assim. Abre uma conversa de doença, sabe aqueles joguinhos que a gente brincava? E deixa ela falar o que ela sente, o que ela acha, estimula ela a pesquisar dentro dela mesma o que ela sente. Esse é o nosso papel como pais, ajudar os nossos filhos a descobrirem quem eles são de fato. O que é que os faz sentir bem? O que é que os faz sentirem-se dispostos a serem seres humanos melhores? E o que é que constrange, comprime o seu coração? O que os faz serem felizes e o que os faz serem tristes? O que os faz serem plenos e o que os faz sentirem medo, vergonha e coisa ruim? Entende? Descobrir que música a gente gosta, descobrir que esporte a gente gosta, descobrir que tipo de literatura, que tipo de livro, que tipo de filme, que tipo de anime
eles gostam e descobrir que tipo de pessoas eles gostam, independente do sexo. As pessoas não vão fazer sexo com o planeta inteiro, percebe? O fato da pessoa não ser heterossexual não significa que ela vai ter mais relações sexuais ou mais parceiros sexuais do que o hétero teria. Nosso papel como pais, e essa é a minha interpretação, tá? E eu acho que cada um tem a liberdade de encontrar a sua verdade, inclusive como o seu papel de ser pai ou mãe. Se você acha que o seu papel é conduzir o seu filho para que ele negue qualquer sentimento que não seja o padrão convencional, é seu filho. Eu não estou aqui para te dizer o que é verdade e o que não é. Mas dentro do seu coração talvez esteja a resposta de o que interessa de fato. Entende? E tudo isso vai depender muito do quanto você já conseguiu perceber e distinguir do que é essência humana e do que é viés cultural, do que é um padrão estabelecido pela sociedade e colocado como verdade. Entende? Mas aí eu estou compartilhando com você, mãe, o que eu acho que seria a melhor conduta. Tentar mostrar para sua filha, né, que não importa o que ela sinta, o que importa são os valores que ela tem em relação a fazer o bem, em relação a ajudar as pessoas, em relação a sentir o coração feliz. Porque esse é o muito do que é errado. Não precisa de grandes filosofias, não. Quando você faz algo que é de Deus, entre aspas, seu coração fica alegre, você sorri. Quando você faz algo que não é bom, que é ruim, o seu coração fica triste, você fica triste, você se sente mal. A resposta está muito dentro da gente, é que a gente não observa, não para prestar atenção nisso, entende? Eu acho que está mais aí nosso papel como pais, ajudar nossos filhos a olharem para dentro de si próprios e perceber o que faz com que eles se sintam bem, o que faz o coração deles cantar e o que faz o coração deles doer, se encolher, entende? Mãe, eu acho que essa foi a live assim mais difícil para mim, porque não é um assunto que eu domine. Eu tô falando aqui para você de minhas impressões a respeito do que eu penso sobre essa questão de não heterossexualidade. Veja que eu não sei nem os nomes, né? Mas baseado nas conversas que eu já tive com jovens adolescentes que me explicaram o que é essa não heterossexualidade para eles, o que eles sentem, como eles são, e da minha percepção, da minha observação a respeito do que acontece com os jovens cujas famílias reprimem e reforçam neles uma necessidade de ignorar o que quer que eles sintam, optar por um padrão estabelecido e tido como certo, correto, não pecaminoso. Se a gente pensar bem, até não décadas atrás, o sexo entre um casal heterossexual, casado, na igreja, com tudo certinho, ainda era considerado pecado. Lembra? Até na época da minha avó ainda era pecado. E eu, olha, veja, eu tenho
Eu não fiz 50 anos ainda, eu vou fazer o ano que vem 50 anos. E eu já trago na minha infância uma impressão muito forte de que sexo é pecado. Né? Quanta coisa foi preciso refletir, pensar e filosofar para tirar isso da cabeça. E quantas pessoas ainda acham isso, né? Que mesmo sendo homem com mulher, casados, né, monogâmicos, sexo é errado, é pesado, é pecado, né? Percebem isso? É isso, gente. Então, amanhã eu espero que eu tenha te ajudado de verdade. Não vi se você passou por aqui, mas eu vou até te mandar o link disso que a gente está conversando, porque eu senti a sua angústia. Eu sei como é que é, porque nós somos parte dessa sociedade, né? Nós estamos inseridos nela. E é difícil a gente discernir o que é nosso do que pensamento imposto pra gente, né? Porque nem sempre fica, não é uma divisão clara, né? Mas se você olhar pro seu coração, você vai ver que quando ele realmente se liberta, fica alegre, é porque tá no caminho certo, tá bom? Super beijo, gente! Olha, muito obrigada. Comenta pra mim o que vocês acharam. Olha, Valéria Baltazar, amiga, que saudade! Oh, você tá perfeita como sempre. Ai, que coisa linda. Aline, boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Olê, bem, Guilherme. Ah, Jafé, tudo bom? Ah, minha amiga Eliane Sarau. Ai, gente, obrigada, viu? Adorei a companhia aqui de vocês. Suzy Melo, a Lívia, Amanda Verardo. Você passou aqui? Ah, chefe Matheus, chefe Claudemir. Gente, obrigada. Obrigada mesmo pela companhia. A gente se vê, viu? Amanhã, 4 da tarde, eu vou fazer uma live com a chefe Andréia. Ei, chefe Andréia, né? A minha amiga loira. Tá bom? Mas às 16 horas da manhã, a gente vai estar falando sobre essa situação de isolamento social em casa com os adolescentes, tá bom? Super beijo pra vocês, fica com Deus e a gente se vê. Tchau, gente!